Oi, pessoal! Vou mostrar para vocês aqui os combos que eu separei de acordo com as perguntas que vocês foram enviando. Então, foram muitas perguntas, uma responde a outra. Então, eu vou tentar de uma forma resumida mostrar tudo que eu separei aqui para vocês. Aqui, ali, aqui. Então, para eu conseguir responder a todas as perguntas. Amo essa participação de vocês. Ela que faz acontecer e que faz a gente pensar, né, aí as soluções aí para as situações que vocês vivenciam. Então, deixa eu procurar aqui as perguntas. Aqui. Vamos lá, vamos começar pela primeira. Aqui. Vamos lá. Ajudar na fase de alfabetização. Esse é um dos combos que a gente mais envia aí para todo o Brasil. E aí a gente tem que entender que fase de alfabetização a criança está. Então, quando você quer um combo de alfabetização, eu preciso que você meio que me diga a idade, o que a criança já consegue e não consegue fazer. Mas eu não separei o clássico monta-palavras aqui, Amanda. Mas o que é uma figurinha carimbada, gente, que sai pra... é o tira e põe sílabas com o monta-palavras, que é pecinhas soltas de encaixe. Então já ajuda as crianças que são mais sinestésicas, aquelas crianças que gostam de fazer brincando, que gostam de fazer acontecendo. Isso. Ó, e eu indico, quando tá levando essa caixinha aqui, leva o kit extra de letras. Por que levar o kit extra de letras? Porque é meio que 90% de quem levou esse depois volta a comprar para adicionar mais letras, porque vai usar mais letras. Ele acompanha em toda a alfabetização. Esse tira e põe, esse monta-palavras, ele acompanha em todas as fases da alfabetização. Desde o reconhecimento de letras, depois consoantes e vogais, depois escrita de sílabas, depois de palavras e depois de frases. Então, super indico, né? Um dos mais vendidos é esse combo aqui, ó. Esse com tira e põe sílabas e o jogo do Gildo, o jogo do ano. Por que o jogo do ano? Vou falar pra vocês. Esse jogo, eu elaborei umas 10, 20 folhas, eu acho, de atividades relacionadas à alfabetização que você pode imprimir quantas vezes você quiser. Você comprou o Gildo, é só você pedir, me envia o link das atividades que a gente envia e você pode imprimir quantas vezes quiser. E vai ter muito conteúdo específico de primeiro e segundo ano. Bom dia, Adri! Que você vai conseguir fazer brincando, ou seja, relacionando, contextualizando. Você brincou com o Gildo, que o jogo é um jogo que você vai aprender sobre os meses do ano. Joga o dado e anda. Então não tem muito segredo esse jogo aqui. Joga o dado e anda. E no meio do percurso caem dias malucos. E os dias malucos são cartinhas com frase bem simples para a criança ler. Então já exercita a leitura, que uma das próximas perguntas aí é sobre leitura. Então olha aqui, ó, a gente faz o print desse combo aqui, ó. Você vai usar, gente, com 5, com 6, com 7, com 8 anos, você vai usar. O meu filho eu já uso desde 4 anos. Mas assim, ó, né, se eu, né, especificamente me dedico muito a isso. Mas 5, 6, 7, 8, gente, com certeza isso aqui você vai usar por 4 anos no mínimo. Então, pode fazer o print aqui da alfabetização. Vou indo para o próximo para a gente não se estender. E qualquer dúvida, depois vocês procuram, vão me perguntando especificamente. Vamos lá para a próxima pergunta. Aí tem como a gente pergunta. Estamos aqui, deixa eu ir lá por baixo. Ixi, meu Deus, surgiram mais perguntas. Tá, alfabetização... aqui, alfabetização. Um ano e 7 meses, como começar um ano. Vamos aqui, desenvolvimento de um ano. Aqui a gente separou. É bem importante a gente entender o seguinte. Quando a gente se propõe, desde pequeno, a brincar com o bebê, você muito antes vai criar uma independência deles em brincar.
Eles vão inserir o quanto antes que aprender é fácil e que aprender é legal. Elaine, minha filha de 8 anos ainda não aprendeu a ler. É esse kit ali. Pode apostar naquele kit ali que você vai conseguir dar uma boa guiada aí pra ela. Então, um ano, o que eu super indico, gente? Você começar com os brinquedos e dar instruçõezinhas simples do que fazer. E com o mesmo brinquedo, você deixa a criança, sempre digo, deixa a criança explorar sozinha. E depois você traz outras possibilidades. A criança vai espelhando que você brinca e rebrinca com o mesmo brinquedo. E isso eu digo assim porque eu vivenciei isso. A criança fica criativa. Tudo pelo site, educamente.com.br. Mas se vocês quiserem chamar ali no... Quando você entra no site, educamente.com.br, você vai clicar na bolinha do WhatsApp. Se você fez um print, você pede pra Duda, ela te envia o link certinho de todos os itens numa vez só. Então, se você quer todos os itens que apareçam numa página só, você pede lá pra Duda pela bolinha do WhatsApp. Então, um ano. Esse brinquedo, ele é todo encaixável e mistura os bichinhos. Aqui tem pergunta do desenvolvimento da fala aí, gente. Tem pergunta lá mais pra frente do desenvolvimento da fala. Então, quando você usa brinquedinhos assim, você tá explorando cores, o nome dos animais, os sons dos animais, a mistura, criar nomes que não existem. Então, você pensa assim, só deixa jogado lá, a criança monta como ela quiser. Essa é uma das. Mas não deve ser ela só a única. Porque você quer conquistar uma independência. Você quer que a criança crie. Você quer que a criança brinque sozinha. Então não adianta, isso não vai vir do nada. Não existe isso, né? Plantou banana, vai nascer banana. Então, plantou independência, como que você vai plantar independência? Mostrando, fazendo ela espelhar o quanto é incrível você pegar o mesmo brinquedo e você explorar aquele brinquedo de diferentes maneiras. E isso ela vai fazer depois sozinha. Então, inicialmente, ela vai ficar olhando você fazer. Ela vai ficar espelhando essa situação. Depois, ela vai fazer por ela. Então, é importante a gente sentar e brincar. Então, este aqui... E aí, o que a gente faz? A gente seleciona brinquedos que vão fazer essa proximidade. Que vão fazer vocês quererem parar e brincar e misturar. Aí, a gente tem o Dino. Por que o Dino? O Dino você trabalha a afetividade, ele é todo, né, com movimento, mexe aqui em cima. Você trabalha escovação de dentes, introdução alimentar, ir ao banheiro, barriga cheia. Olha só, várias possibilidades para você trabalhar com o Dino. Então também... Todos esses brinquedos que eu mostro pra vocês, gente, é investimento acertado. O que significa investimento acertado? São brinquedos que a criança vai brincar por anos. Não vai brincar numa fase e abandonar. Ela até pode, óbvio, né? Descobrir o brinquedo e não querer brincar com ele naquele momento. Mas depois, quando ela busca, ela vai buscar com outras possibilidades. Aí o martelinho, eu gosto porque esse é super novidade. Esse é super novidade. Você vai trabalhar força. A criança precisa trabalhar direção e força na mãozinha para depois ir para a pega do lápis. Então, ela precisa de movimentos com a mão para que ela possa ir depois para o pintar. Então, a gente tem aquela ansiedade quando é pequenininho, antes de 2 anos, aquele momento de pegar no lápis, de pintar. Normal, toda mãe passa por essa ansiedade, né? De querer ver a criança logo registrando. Mas antes você precisa trabalhar a mão aberta, fechada, força, amplo para depois ir pro fino. E esse martelinho aqui, o que é legal, que além de bater as bolinhas, elas têm um movimento, né? Tem uma descidinha. Ai, eu esqueci do entrelaçados. O entrelaçados. Isso, entrelaçados. Com as frutinhas, né? Eu sempre gosto dele com as frutinhas. E aqui, gente, o clássico. Por que esse nunca saiu do catálogo da Estrela, gente? Nunca. Porque ele é um dos mais vendidos, gente. Da história, sempre. Então, jogos que você teve na sua infância e ainda estão em catálogo é porque realmente eles são mega, ultra aprovados pelas crianças.
né, pela história. Então tem as chavezinhas, os encaixes aqui. Eu não conheço, eu desconheço alguém que já tenha dito assim, nunca brincou. É um dos brinquedos que eles mais... Então tem que ter. É um clássicozinho também que tem que ter. Então esses que eu seleciono pra vocês é investimento acertado, sabe? Você não precisa ficar com dúvida, será? É claro que existem alguns brinquedos que você vê... Ai, eu brincaria com esse brinquedo com meu filho. Esse é o certo pra vocês. Existem preferências, né? Óbvio que existe. Aqui, o entrelaçados, ele é muito solicitado aqui. Eles têm esses lados com elástico, esse mais fácil, esse um pouquinho mais entrelaçados, para a criança colocar a mão. Primeiro que tem uma fase que eles querem botar tudo lá dentro. Se cabe, se não cabe, eles querem... Essas descobertas, essas tentativas e erros que são incríveis. Então, você não precisa ficar dizendo tá certo, tá errado, tá? A criança sozinha vai começar a perceber que dá e que não dá. Então, você nem precisa ficar falando. Então, essas tentativas e erro, esse conseguir descobrir sozinho, é tanta informação que aquele cérebro tá captando e que vai levar para outros ensinamentos que você nem imagina. Então, por isso que brincar é tão importante. Aí, aqui você tem as bolinhas coloridas. Aí, você pode trabalhar com, né? Pega a bolinha verde, põe dentro, ou tira a bolinha verde. Esses comandos, essas palavras também são importantes. Tira, pega novamente, falar a cor, ver se os comandos que você está dando a criança está seguindo. E o que eu gosto de misturar com esse brinquedo é aquelas frutinhas que a gente também tem, crack, que você coloca aqui, metades separadas, aí você deixa alguma metades fora e as outras aqui dentro. Aí a criança pegou aqui o moranguinho, ela vai lá catar o moranguinho pra encaixar. Então, N possibilidades que você brinca, você se aproxima, você gosta de brincar com a criança e ela vai estar inserindo o quanto é legal e incrível aprender. Então, bem acertada. Aqui, ó, blocos em madeira e os cubos clássicos. Por que cubos clássicos? Com os cubos clássicos, a criança vai aprender a fazer o quê? Aquela atividade, ver quantos que ela consegue empilhar sem deixar derrubar. E aqui você já é um nível que você consegue observar se a criança tá indo bem pro desenvolvimento. E você tá vendo aqui, ó, tem um pato desenhado aqui. Então, mais a estimulação da fala que alguém vai perguntar lá pra frente. Quando você abaixa o aplicativo desse jogo, quando você tem o jogo, você pode baixar o aplicativo e o aplicativo lê esses bichinhos, vai fazer o som dos bichinhos. E é um som de qualidade, não é aquele som estridente daqueles livrinhos assim que mais irritam do que meio que diz o que é o animalzinho. É som de qualidade sobre os bichinhos. Então, ele é interativo, além de você pode explorar letras, números, quantidade. Então, com esses bloquinhos aqui em madeira, você também vai poder desenvolver outras habilidades. Todo brinquedo traz isso. Tem esse modelo em madeira que eu gosto de oferecer, que tem essa questão sonora, interativa junto. E tem este aqui que você vai fazer a mesma atividade de empilhar e ver quanto essa criança consegue empilhar. Mas vem bônus extra. Que bônus extra que é? Vai vir desenhos em cada face, vai ser um quebra-cabeça também. Então, gente, é tantas possibilidades no brinquedo só que, como eu falo, eu vou sempre repetir pra vocês. Se a gente indicou aqui, vocês podem levar de olho fechado, vai dar certo. A gente tem muito feedback. São mais de 10 anos de história e tendo feedback, a gente só escolhe aquilo que é incrível pra ter aqui na loja. E aí, esses desenhos que parecem mega fáceis não são tão fáceis, tá? O meu filho de 4 anos, ele consegue fazer primeiro esses preto e branco. Aqui vem 40 cartões, frente e verso 20, daí frente e verso 40 desafios, que você vai... Ai, Paty, obrigada! Obrigada, sempre com a gente, a Paty aí. Aí o preto e o branco, conforme você posiciona, vai dando outros desenhos. Então, incrivelmente, os pequenos começam a... E olha só, eles trabalham direção. E quando você está trabalhando aqui de pequenininho direção, quando você for ensinar as letras espelhadas, que acontece deles desenharem as letras espelhadas, o que é normal, quando você já trabalhou essa base aqui, você já deu um senso de direção para a criança. Então, todo brinquedo, gente, todo brinquedo, sim, é possível que você está dando sementinhas que vão florescer para sempre. Para sempre, porque eu digo que quando uma criança é criativa,
Quando a criança é criativa, quando ela tem problemas emocionais de adulto, as soluções que ela vai buscar também serão criativas. Ela vai ver possibilidades. A gente tem que estar o tempo inteiro, é igual ir pra academia, a gente tem que estar o tempo inteiro exercitando o cérebro, que é possível achar soluções. É possível, é possível, é possível. Quando vem um problema, qual é a solução? É possível. É uma mente criativa. E a criativa soluciona problemas emocionais. Queria ser muito... mas é tão verdade, Larissa. E dá vontade de brincar mesmo. Falando aqui, eu já tenho vontade de largar tudo e ir pra casa brincar. Porque eu vivo isso. Eu estudei isso, né? Obrigada. É bem isso que você tá sentindo aí, é o que eu sinto aqui. Ali alguém falou assim, eu queria ser muito rica pra todos esses... Só que assim, gente, às vezes nem é uma questão de ser rico. É uma questão de planejamento. Focar naquilo que é certo gastar. Entendeu? Às vezes você não precisa ter todos, mas os poucos que você tem, você vai ter inúmeras possibilidades com eles. Então, essas possibilidades que um brinquedo mesmo traz, acaba não deixando tão caro. Então, é importante você ter essa noção de não é caro, é uma questão de planejamento e observação. Para cada idade, você pode ter ali 4 brinquedos que você vai reutilizar em outras idades e aquilo vai multiplicar. Aquele 4 juntando com os 4 da nova idade, 4 vezes 4, 16 possibilidades de brincar e assim vai indo. Né? Então, esse é um brinquedo, como eu falei. Quando tá com 1 ano, vai brincar de empilhar. Daqui brinca de cores, de observar as cores. Depois, com 2 anos, já de falar o nomezinho dos animais, você monta. Depois, com 3 anos, faz o preto e branco. Depois, com 4 anos, forma as imagenzinhas. E assim, você vai aumentando, né? Isso mesmo, é um investimento para você e para a família. E, gente, como a gente tá precisando de momentos físicos, né? Porque assim, é toda casa, na minha casa também. Eu tô lá trabalhando no celular, meu marido tá trabalhando no celular e às vezes toda hora também tá no celular. E de repente, né? Claro, é pouco, né? É pouco que acontece, mas se você deixar isso acontecer, pode passar 2 horas e vocês estão nessa. Se a sua mente não está atenta e ativa para as possibilidades. Aí quando você tem isso em casa, poxa, a gente pode fazer isso, a gente pode brincar daquilo. Então são estratégias, são planejamentos, gente. É uma mente que não para. Uma mente o tempo inteiro. O que a gente pode estar fazendo para ser mais legal? O que a gente pode fazendo com aqueles brinquedos que a gente tem? E assim é possível. Quantas lives eu já fiz aqui e a pessoa tava lá com um monte para jogar fora? Eu acho que era até o caso do Dino. E ela foi lá, não, vou ter que buscar, porque eu vou trabalhar a escovação de dentes. Eu não lembro muito bem como foi, mas foi uma situação assim, entende? Criatividade. E o tempo passa muito gostoso e cheio de... Como eu falei, são sementinhas que você nem sonha que você tá plantando e que eles vão colher pro resto da vida. E sem contar que tudo passa tão rápido, né, gente? Que às vezes a gente reclama de gastar quando eles são pequenos, mas daqui a pouco eles já não são mais pequenos e a gente já tá sofrendo porque eles não estão mais pequenos, né? Então não tem nem mais o que comprar no Dia das Crianças, acabou o Dia das Crianças, não tem mais o Dia das Crianças. Bem normal isso aqui que eu já vi, né? As famílias crescendo, né? Ai, quanto aniversário, de repente... Nossa, você não quer nada do Dia das Crianças? Daí já passou aquela fase, né? Então, tudo são fases. A gente tem que aproveitar cada uma. Ai, tem tantas outras perguntas, gente. Deixa eu procurar aqui. Concentração, foco. Botei aqui, ó. Falta de atenção. Vai ter assim, ó. Vai ter perguntas relacionadas disso. E aí vai ter dizendo que... tem um de leitura lá, mais pra frente. Tem o desenvolvimento de fala, tem um de brinquedos desconstruídos, tem muitos. E tem alguém que falou também dos sensoriais, mas vamos lá. Falta de atenção, concentração, foco e ansiedade. É o que eu tava falando antes. É uma base que você constrói com a criança. Então, às vezes, assim, tá lá com 8 anos, já tá com isso, tem que voltar um pouquinho pra base. E o que é voltar um pouquinho pra base, gente? Primeiro, eu acho assim, ó, procurar aquilo que a criança gosta. E desenhar é algo que as crianças gostam. Tá uma fase muito legal aí de crianças que querem parar, desenhar, fazer registros e acalma. Então, volta um pouquinho. Vamos desenhar juntos? Por exemplo, esse livrinho aqui, gente, é R$19,99. É um dos livrinhos que mais sai aí para aniversários. Que ele vem o passo a passo de como desenhar. Então, uma brincadeira que vocês com um lápis, um papel e um guia assim, vocês podem ficar ali por 1 hora desenhando. Aí, histórias em cubinhos, gente. Amo isso daqui. Isso aqui dá pra fazer tanta brincadeira em família. Você joga o dado
E você pode contar uma história, o outro continua a história com o que cai no outro dado. Ou você pode criar... daí você pode trabalhar em alfabetização, escrita de palavras, elaboração de frases, escrita de textos. Você pode brincar de ligar para alguém da família. A gente já fez isso aqui. Liga para alguém da família. E você só pode conversar com alguém da família, né? Liga lá pro vô e pra avó, fazer uma conversa engraçada. Conforme for caindo no dado. Aí pensa o vô e a avó lá não entendendo nada e sendo algo muito engraçado e uma memória que vocês nunca vão esquecer do que fizeram. Então, acho super válido. E esse aqui, esse que vem na caixinha, ele vem com cenários, cartinhas cenários. Aí você põe a cartinha cenário e você pode brincar de memória, né? De cada um ter o seu cenário, cada um completa a sua história. Aqui vem um encarte de várias brincadeiras de como brincar. Aí depois você troca os cenários e você vai ter que lembrar a história que eu contei. Então, como é que a gente constrói, né, a foco, a atenção, diminuir a ansiedade? Você tem que primeiro fazer coisas que a criança consegue fazer. Então tem que dar um passo atrás. Tem que volta um pouquinho. O que a criança gosta, o que a criança se sente segura. A criança gosta de desenhar, a criança gosta de brincar com areia, com massinha. Dá um passo. É tão bebê? Não é tão bebê. Você tem que procurar algo que ela consiga acalmar. Quando ela consegue acalmar, você pode trazer os jogos que os mais vendidos aqui nosso, que são esses de desafios progressivos individuais, por exemplo, o Ligue Água e o Arca de Noé, gente. Eu amo esses dois jogos, porque se você também tem idosos em casa, os idosos em casa também vão usar esses jogos aqui. Então, eles são desafios progressivos para fazer individual. Então, a criança não vai estar competindo com alguém. Ela vai estar competindo com ela mesma. Então, é o tempo dela. E o que ela vai inserir quando ela finaliza, quando ela consegue realizar esses desafios, eu consigo. Tem o desafiamente também. Deixa eu fazer o print desses 3. Amanda. O desafiamente. Faz o print desses 3 aqui. Por que esses aqui vão ajudar a você dar um passinho atrás? Porque são joguinhos. Esses 3 aqui, ó. Pode fazer o print aqui se você quer. Faz o print aqui. Atenção, concentração, foco e diminuir a ansiedade. Porque aqui... Obrigada. Não, é isso aí. Porque aqui ela vai cumprir os desafios individualmente, no tempo dela, e ela vai inserir que ela consegue. Desafio 1 cumprido, eu consigo. Desafio 2 cumprido, eu consigo. E eu consigo. Geralmente são 40 desafios ou mais cada um. Então, você vai inserindo um PNL, né, uma programação neurolinguística de que ela consegue, de que ela é capaz. Aí, daqui a pouco, qual que é o teu, Paty? Agora de manhã eu separei de hoje de manhã, mas agora quando eu fui ver tem tantas outras. Me fala aí. Me fala qual que é a sua. E aí você vai... A criança depois pode convidar alguém... eu já consegui esse desafio, quero ver você conseguir. Aí ela já consegue desafiar o outro. Aí já é outro passo. Esses 2 aqui, que são de ser rápidos, gente. Esses eu indico. Eles podem ser usados dessa maneira, porque a criança pode cumprir os desafios sem estar competindo com alguém. Cumpre o desafio dos copinhos, cumpre o desafio dos dadinhos sem estar com alguém. E depois, quando ela se sente mais preparada, ela vai fazer o método acelerado, que gera uma certa ansiedade, entendeu? Esse eu super indico para déficit de atenção, transtorno, o hiperativo. Porque o hiperativo, ele quer dar resposta antes de ter acontecido. E se ele dá resposta antes do acontecido, ele perde carta. Então, trabalha muito controle inibitório. Esses 2 aqui, ó, gente, essa duplinha aqui, trabalha muito controle inibitório. Ou seja, pensar antes de agir, pensar antes de agir, pensar antes de agir. E quanto mais você vai exercitando isso, mais você leva para as coisas do seu dia a dia. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês, o quanto os jogos têm esse poder de você relacionar aquilo que acontece ao dia a dia. Deixa eu ver ali. Idade. Gente, idade para mim é algo que pega porque assim, ó, todas as idades tudo é possível.
né? É óbvio que antes dos 3 anos, né, você vai ter todo o cuidado, você vai estar o tempo inteiro full time junto, né, para no caso não tenha peças pequenas, mas eu digo para vocês que com meu filho antes de 3 anos de idade, eu experimentei todos os tipos de jogo. Esse aqui, por exemplo, para menores de 3 anos, ele é um jogo tátil. A criança tem que colocar a mãozinha dentro do saquinho e deduzir qual pecinha que ela vai pegar para colocar no no quebra-cabeça que ela montou aqui. Então, é bem de pequeno que você consegue. Óbvio, esses aqui saem muito a partir de 5 anos, tá? Todos esses aqui, a partir de 5 anos. Tem um que colocou na família ali também. Filho de 4, 8 e 10. 4, 5, 8, uma coisa assim. Alguém falou de brincar e entrei. Esses jogos aqui aproximam várias idades, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Gildo também, com certeza. Cadê o Gildo? O Gildo tá aqui. Esses aqui, ó, aproximam várias idades. Opa! Tem irmãos em casa, pode fazer o print desses 3 aqui. Vão brincar por muito tempo com esses 3. Ó, faz o print. Esse aqui pra família e irmãos. Pode ir neles aqui sem dúvida. Era esses pra colocar na tela? Deu, 9 anos, pode ir com certeza aí 9 anos o Arca de Noé e Desafiamente. Arca de Noé e Desafiamente, 9 anos, com certeza. E tem umas cartinhas. Aí alguém falou ali de transtorno opositor. Trouxe algumas. Viviane, 3 anos. 3 anos eu indico daí assim, ó. A Viviane tá ali, 3 anos. Eu indico aqui. Aqui. Esses 2 aqui, 3 anos. E você pode daí trazer sequências lógicas. Aqui, ó. 3 anos. E esse aqui também, ó. Que é de juntar, percepção visual. Vai juntar as metades. Você vão ter plaquinhas de bolinhas coloridas. E a criança vai ter que encontrar os parzinhos. Ai, que bom, vocês estão super participativos aqui. O percepção visual sai muito, gente. São plaquinhas em madeira, a criança vai juntando as duplas. Então aqui também, concentração, atenção, foco. E tudo que você... Como é que a criança vai diminuir a ansiedade? Conforme ela vai conseguindo. Quando ela é menor, gente, as primeiras pinturas... Alguém falou também sobre coordenação fina. Esse giz aqui, ele pinta na textura de batom. Ou seja, a criança não precisa fazer força, porque eles não têm muita força, eles querem riscar e fazer a cor aparecer. E eu gosto de desenhos assim, ó, amplos. Tá vendo que o traçado é bem grosso, aqui o preto, para a criança ter o limite ali da pintura. Então, aqui a primeira combinação, vocês podem a primeira combinação de pintura da criança, esse livro com os traçados, pode fazer o print, os traçados amplos e esse giz que escreve grosso. E esse aqui, ó, esse pinta no vidro, bem fácil, gente. Você tem janelão de vidro em casa, use e abuse de quantas brincadeiras, colocar o rostinho do outro lado, contornar o rostinho, coloca a mão do outro lado, contorna e limpa super fácil. E a criança vai entender que é no vidro. Né? Quando que a criança gosta às vezes de testar em outros lugares, é normal. Mas quando você começa a brincadeira direcionando e dando possibilidades no lugar certo, dificilmente ela vai pro lugar errado. Mas não que ela não possa ir, ela pode ir, porque ela gosta de experimentar novas coisas e tá tudo bem. São curiosidades. Aqui para você fazer o print. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vendo muito, gente, a partir de 8 anos, lá nos cadernos de alfabetização. E os carimbos, cada um tem um carimbinho na ponta. É uma canetinha e no outro lado é um carimbo. Sabe o que você trabalha com isso aqui? Tabuada.
Pega folhas A4, vamos fazer a tabuada do 7, vamos fazer grupinhos, 6 vezes o 7, vai fazer 6 grupinhos de 7 carimbinhos em cada grupinho. Então, tabuada apenas com uma canetinha. E também uma fase bem gostosa que eles amam é onde vivem os animais. Ele é a evolução do jogo da memória. Gente, bingo, dominó e jogo da memória, você... Desde os 3 anos você já deve brincar. Bingo, jogo da memória e dominó. São jogos clássicos para vocês começarem. E esse aqui é uma evolução do jogo da memória. Esse aqui você vai ter que achar. Vai sortear no saquinho. Você sorteou oceano. Você vai ter que lembrar nas pecinhas que estão viradas para baixo aonde que tá um animal que vive no oceano. Você sorteou deserto. Aonde estava um animal que vive no deserto? E tem apostas, tem carta de apostas. Quando você... Tenho certeza que eu vou acertar, você pode colocar mais um. Ah, se você não acertou, menos um. Então, bem legal. E aqui, falando em coordenação, tem esses livrinhos aqui, gente, que eles saem muito pelo site. Ah, também, os trunfos também, Rosane. E os trunfos ensinam os números grandes, é super legal. Esse daqui, ó, canetinha, eu tenho extra essa aqui, gente. Essa daqui, gente, se vocês têm um cuidado de travar ela quando ela é guardada, é muito raro acabar tão fácil, tá? Mas se você não fez o... aí ela seca. Então, eu, né, com experiência de professora, eu vou dizer pra vocês, o segredo é travar ela bem certinho na hora de guardar. Então, esse daqui temos reposição, né? Você pode comprar único. E esse livrinho aqui, gente, por muito tempo eu levava na bolsa e a gente ia em restaurantes. E muitas brincadeiras aconteciam aqui. De fazer desenhos a partir jogo da velha, formar um bonequinho, fazer tipo de rostos, fazer construções, várias atividades só escrevendo e apagando, contornando. Então você espera o lanchinho, a comida na mesa com um kitzinho desse aqui, ó, R$14,99, R$7,99, ó, 20 e poucos reais. Você tem isso aqui por muitos restaurantes dentro da bolsa. Pode levar sem medo. E esses aqui, ó, de R$9,99, também, gente, é assim, sempre tá no pedido. É os livros de procurar e achar quem... É porque o que acontece? Quem leva o de leva o do dinossauro, já vai procurar o da outra coleção. Essa coleção aqui, já tive feedback de criança que começou a desenhar por conta desse... Tipo, as folhas caindo, e é um livro que a criança continua brincando. Então, tem de dinossauro, tem de escola, tem de princesas. E esse de escola é tão legal que você pode trabalhar... reforço, aula particular, a partir dos desenhos que estão aqui, ó, você pode criar uma atividades de probleminhas matemáticos, agrupamentos, curiosidades, achar números. Então é uma coleção que bem legal. Depois que eu tive na loja, nunca mais pude deixar de ter. Ah, e alguém falou também sobre 3 anos, a suspeita de autismo, como que era? Alfabetização, TDAH, alfabetização, 1 ano, muita ansiedade, transtorno opositor, segurar a caneta para escrita. Gente, temos aqui o adaptador de escrita, tá? Para quem... E essa tesoura que não corta. 3 anos, estimulação da fala, concentração, aqui, ó. Essa tesoura, ela não tem lâmina. Então, ela não corta a pele, não corta a roupa, não corta cabelo. E ela corta papel. Não dá pra acreditar, mas ela corta papel. Mas como que a gente gosta de usar essa tesoura? Com massinha. Fazer cobrinha de massinha e deixar a criança ir cortando massinha, gente. Que brincadeira é essa? Já falei, né? É essa aí mesmo. Aqui, adaptador de escrita. Faz o print, gente. Faz o print, porque depois vocês não lembram tudo que eu falei. E depois vocês lembram daquilo que vocês queriam ver. Ali, ó, 8 anos e transtorno opositor. Eu gosto dessas caixinhas aqui, ó, gente.
Aqui a criança vai refletir sobre as responsabilidades e as consequências de suas ações. Então, vem uma situação para você ler para a criança, para ela refletir, né? O que poderia acontecer se você tirasse uma nota baixa no colégio? É muito importante respeitar os pais e os mais velhos. Você respeita os seus pais? Como que é isso? As plantinhas precisam ser regadas e pegar sol. Você já cuidou de uma plantinha? O que aconteceu? Pensamentos e emoções. Pensamentos e emoções. Eu tenho medo de... Às vezes eu acordo no meio da noite, por quê? Às vezes eu não tenho vontade de ir para a escola, por quê? E, gente, como colocar essas caixinhas num contexto da família? Primeiro, pode ser numa viagem de carro. Então, todos da família irão responder. Todos da família. Você tem que se expor também. E se não tem da sua idade, você lembra como foi na sua idade. Isso para criança é muito importante. Então, você pode colocar numa situação assim, viagem de carro, à espera de um lanche no restaurante e num jogo de tabuleiro. Você pode, né, por exemplo, lá no jogo do Gildo, quando cai no dia maluco, ou fazer um X no tabuleiro, quando cair naquele X tem que responder uma dessas perguntas. Vocês estão entendendo como é possível? Tudo é possível quando a gente cria, tudo. Então, esse daqui. Aí tem as perguntas para anti-bullying. Disciplina assertiva. Então, aqui a gente usa assertiva quando se relaciona a comportamento, né? Qual o primeiro passo para fazer um novo amigo? De que forma você pode enfrentar esse medo? Como eu posso ajudar você? Você me ajuda a arrumar a mesa do almoço hoje? Então, são maneiras de como você conversar com a criança e induzir que ela faça as atividades de uma maneira mais assertiva. Esses dois aqui eu peguei porque alguém... Ai, olha aqui, ó. Lindíssima. Isso aqui é as atividades que eu fiz para quando você compra o Gildo. Quando você compra o jogo do Gildo, você ganha em PDF, você pode imprimir quantas vezes você quiser, atividades específicas de primeiro e segundo ano. Então, esse fui eu que criei ali, né, nas minhas oficinas e compartilho com vocês. Aí alguém tinha falado sobre leitura, né? Esse livro de carimbos eu gosto muito, porque a partir dos carimbos ele vai dar ideias do que você pode desenhar a partir de carimbos. Então entra naquela situação de você procurar algo que acalma a criança para baixar a ansiedade, para aí entrar com a intervenção. E de leitura, alguém tinha falado assim, tá com 8 anos, na leitura eu quero melhorar o nível de leitura. Aí a gente tem esses aqui, ó. Esses aqui eu gosto. Diga ao contrário. Gente, eles amam esse diga ao contrário. É tão simples. A gente pensa, poxa, que bobo. Não é bobo. Eles adoram. Então, a frase é curta, é em caixa alta. Aí a criança vai trabalhar a leitura, né? Ela tem que dizer o contrário. O suco está muito... E ela não pode ler gelado. Ela tem que ler o contrário. O suco está muito quente. Comprei uma bolsa velha. Gente, comprei uma bolsa velha. A partir dessa frase, comprei uma bolsa velha, já dá pra rir e dizer como é que tu comprou uma bolsa velha, né? E aí a criança tem que te explicar o porquê que ela comprou uma bolsa velha. E aí vem a criatividade. E aí você já mistura com esses dados aqui. Você vai me responder como é que você comprou uma bolsa velha. E aí você joga o dado e a criança ainda tem que responder de acordo. Não, é muitas possibilidades, sem fim. Então... esse daqui vai auxiliar na leitura, ali 8 anos. Esse aqui vai trazer exercícios de interpretação. Como estudar interpretação, gente? Fazendo exercícios que vão fazer a criança pensar sobre alguns ditados populares, sobre algumas frases. Então, olha aqui, ó. Aqui são 100 exercícios para o desenvolvimento. Essas aqui são palavras simples para ler. Aqui você vai ter que dizer se está certo ou se está errado o que foi lido. E aqui trabalha as surdas e sonoras, as trocas de P e B,
TID, FV. E claro, quem está com a gente sabe que esta é a melhor coleção de livros de todos os tempos. Você começa lendo com a criança lá de 4 anos e a criança que está aprendendo a ler vai gostar de ler porque ele desafia, ele usa a psicologia reversa para você querer continuar lendo o livro. Então ele fica a todas as páginas do livro e ele diz, não, para, não continua. E tem a coleção, gente, é tão sucesso mundial que já tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, acho que até o 5 ou 6. E é meio assim, sabe, ele envelhece. É tão lindo, tão lindo, tão lindo. Enfim, aqui tá toda a coleção, a gente tem toda a coleção. E eles lançaram esse mês, porque eles usam a psicologia reversa, o não aprenda a escrever, não aprenda a tabuada, não aprenda os números. Ele vai colocar para a criança querer fazer. Então, temos aí atividades dentro dos livrinhos que vão desafiar a criança a querer fazer. Se você quer repetir essas atividades, eu sugiro colocar papel contact e aí você pode reutilizar várias vezes, né, juntando com aquela canetinha que eu falei para vocês que a gente tem aqui. Vocês percebem o mundo de possibilidades? Aí alguém tinha falado de desenvolvimento da fala ou não verbal. Deixa eu ver aqui. Estimulação da fala, concentração. Vou botar esse aqui, mas teve também gente ali que falou do autismo não verbal. O filho tá tal. Então, os que mais saem pro desenvolvimento da fala é a caixinha estimulação da fala. Essas caixinhas aqui, ó. Aqui. Histórias rimadas. As rimas são muito importantes para o desenvolvimento da fala e da escrita também. Então, esses são historinhas curtas e elas têm rimas. E às vezes, de tanto a gente contar para a criança, ela começa a memorizar. E quando você estimula a criança a memorizar as coisas, você também está fortificando o cérebro dela a memorizar. E chega uma parte da escola que é memorizar aquilo que foi aprendido. Então, você já plantou essa sementinha aí, ó. Temos aqui a coleção trator, polícia, bombeiro, escavadeira, eu acho. E a estimulação da fala, parece tão simples, né? Mas ele vai dizer, a criança daqui a pouco sozinha ela consegue pegar a cartinha e fazer o som que foi pedido. Então, essas caixinhas são pensadas em todos os tipos de movimentos articulatórios que você precisa fazer para que o som saia. Então, se a dificuldade está nesse tipo de exercício, ela vai te ajudar. Então, aí vai vir vários desenhos e as primeiras vezes você vai dizer, imite uma buzina. Fom, fom. Né? Você vai fazer esses movimentos e a criança vai estar espelhando, ela vai estar catalogando até a hora que ela consegue fazer. Então, eu gosto da estimulação da fala, né? O kitzinho que super sai. Fizeram o print, gente? Fizeram o print? Aí, o primeiro escolinha por quê? Porque cada página vai ter especificamente aquilo que você quer explicar. Aqui você quer explicar só sobre cores. Amarelo vai estar aqui, foco no amarelo. Foco no azul. Então aqui tem temas básicos, animais, cores, formas, frutas, números e vogais. Adoro vogais, porque as vogais são os sons exatos da letra. Então você pode ensinar A, E, I, O, U. Vai ficar salva. E as consoantes não, né? Aí aqui depois que a criança sabe as vogais, você trabalha o sonzinho das consoantes, né? Que elas só ganham vida quando elas fazem parzinho com as vogais. Vai ficar salva, sim. E este daqui eu gosto também, porque com uma palavrinha você consegue inserir a criança no contexto, né? Com licença, desculpa, em que situações usar essas palavrinhas mágicas. Então, você vai, né, induzir a criança de uma pequena fala a conseguir participar e interagir. E, faltou esse aqui, gente. O print é com esse aqui junto. Deixa eu fazer de volta aqui. É com esse aqui, ó. Porque cada uma dessas caixinhas, esse é o print da fala aí, ó. Faz o print da fala, se você quer enviar para alguém. Aqui tá o kit completo para o desenvolvimento da fala.
Deu pra fazer o print? Aí, este aqui vai falar sobre os sentimentos. Com medo, com saudade, confiante, feliz, triste e zangado. Daí você pode trabalhar... né? Você vai trabalhando as expressões para a criança também desenvolver. E gente, foram muito mais perguntas, mas eu acho que pelo que eu trouxe aqui, eu consigo... não, faltou explorar esse aqui, ó. Alguém falou assim, meu filho não é muito dos brinquedos desconstruídos, que são os brinquedos não estruturados. Os brinquedos não estruturados é a base para o desenvolvimento da criatividade. O que são os brinquedos não estruturados? São blocos, que é o que a criança quiser. Agora eu tô brincando de casinha. Então eu vou construir aqueles blocos, eles vão ser minha comidinha, eles vão ser minha panelinha, eles vão ser o telefone que eu vou estar atendendo. Agora com os blocos eu quero brincar de carrinho, eles vão ser minha pista. Você transforma aqueles brinquedos naquilo que você quiser. Então esses são os brinquedos não estruturados, ou seja, a estrutura do brincar tá na cabeça da criança e ela vai usar aquilo lá, né? 90% da criança, 10% do brinquedo. E a criança não tá nessa fase ainda, né? Ela só faz aquilo que tem função, né? Tá um pouco rígida para essa situação. Aí, o que eu trouxe para essa situação que foi me pedida? Os parafusadeira. Por que os com parafusadeira? A gente tem 2 modelinhos aqui com parafusadeira, gente. Por que com parafusadeira? Porque a parafusadeira tem uma função. Então, eles vão parafusar, porque tem função. Porém, entretanto, contudo, as pecinhas, conforme você vai montando, elas vão criando outras imagens. Então, você começa com a função de parafusar, né? Vou parafusar, existe uma função, mas vou parafusar algo para criar. Então, você começa a criar junto com a criança, você começa a mostrar. Eu gosto de iniciar com esse aqui, porque esse aqui esse aqui é bem mais abstrato, né? As construções. E esse aqui... vem as pecinhas para você montar os bichinhos. Então, eu acho que são 10 bichos. 8 bichos. São 8 bichos para vocês montar. Vai ter perninha, cabecinha, para né, e montar os bichinhos. Então, essa é uma maneira, né? Que é quando a criança está muito rígida, né? No brincar, você traz aquilo que ela gosta para algo não estruturado, porque precisa ir para o não estruturado, que é ali que tá a força da criatividade. E por último, gente, eu tenho que finalizar essa live, porque senão ela fica muito comprida, eu não consigo salvar ela para deixar para vocês aqui e nem lá no nosso canal do YouTube. Gente, segue a gente no canal do YouTube, a gente tá em busca aí dos 1000 seguidores para começar a fazer live por lá. Por lá é bem melhor, sabe? Cleia, eu recomendo. Obrigada. Olha só, flashcards. Quando que você vai usar flashcards? Por que os flashcards são tão incríveis? Porque eles ensinam eles são cartões de memória. Ou seja, a criança vai memorizar letras, números, formas e cores e palavras. E esses flashcards são tão incríveis porque... eles vêm com essa canetinha escreve e apaga. Todos eles vêm com uma atividade. Esses 2 específicos, gente, ó, o forma cores e o palavras, vai ter letra cursiva e vai ter inglês. Ele é bilíngue. Bilíngue. Aninha, os flashcards estão todos disponíveis. Se algum não tiver disponível... Eles chegaram essa semana, acho que bom, hoje é terça, né? Chegou ontem, então. Ou sexta. Sexta ou segunda, já tá disponível todo. Se não tiver algum, você faz o print, porque eu tô com os 4 aqui na mão. Então, esses aqui são bilíngue e no verso você vai trabalhar a letra cursiva. Mas, gente, meu filho não é da letra cursiva, mas eu quero esse de palavras, tudo bem. Depois, nessa frente, você vai usar. Tenha essa mente flexível. Tenha essa mente, pra sempre você vai ter esses cartões em casa. E esses de letras, gente, sabe por que eu sou apaixonada nesse aqui? Letras, óbvio, vem o alfabeto completo. Mas por que eu sou apaixonada por esse de números? Porque vão números até 30. Porque pra criança decorar
ela precisa passar até o 20, porque do 10 ao 20 não tem a mesma sequência do que 21, 31, 41, é 11, 12, 13. Então, esse é incrível porque ele não para no 10. Eu gosto de livrinhos, né, quando eles são maiorzinhos, que passem do número 10 justamente por ter essa vivência com eles. Então, os flashcards, sim, estão disponíveis. Aproveitem, que como alguém ali falou, eles acabam bem rápido mesmo. Mas estou com os 4 na mão, então é para os 4 estar disponíveis lá no site agora, neste momento. Gente, eu preciso encerrar a live para ficar salva. E eu quero muito que vocês curtam, compartilhem, marquem alguém e sigam a gente lá no canal do YouTube. Todos esses jogos disponíveis no nosso site, educamente.com.br. Agora você vai poder salvar a live, voltar a live, fazer o print. Se você não achou no site, a bolinha do WhatsApp lá do educamente.com.br, você clica ali, alguém já vai te responder. Obrigada, porque vocês são incríveis. Eu amo compartilhar com vocês. Obrigada, obrigada. Beijo.